PDT conquistou 311 prefeituras em todo o país. Está em 7º lugar no ranking dos partidos. Em Minas, a legenda fez 43 prefeitos. Conversa comigo o presidente estadual do PDT, Mário Heringer. Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui contigo. Heringer, qual é a sua avaliação do desempenho em Minas e no Brasil? Bem, no Brasil nós conquistamos espaços mais visíveis. O partido, apesar de ter perdido um número de prefeituras, nós conseguimos algumas prefeituras muito importantes. A Prefeitura de Porto Alegre, a Prefeitura de Curitiba e a Prefeitura de Natal. Anteriormente nós só tínhamos a Prefeitura de Macapá. Então, do ponto de vista nacional, cidades com quantidade de eleitores, de pessoas maiores, nós ocupamos um espaço político de visibilidade muito maior. Então eu acho que o PDT, apesar de ter perdido no número de cidades, do ponto de vista numérico só e simplesmente de cidades, o PDT cresceu bastante na sua representação em cidades importantes que têm, não que uma cidade ou outra seja mais ou menos importante que a outra, mas que tem importância eleitoral, peso político para um processo eleitoral. Em Minas, nós perdemos 8 ou 9 prefeituras. Segundo meus dados aqui, 9. Caiu de 52 para 40, de 52 para 43. É isso aí. Então, nós perdemos 9 cidades e, em compensação, nós ganhamos quase que 50 vereadores a mais. Nós tínhamos 480 e poucos, fomos para 538 vereadores em Minas. Na verdade, o que aconteceu em Minas é reflexo do processo, do movimento político todo que ocorreu com o nascimento, principalmente, do PSD. O PSD ele esvaziou determinadas legendas com a saída de alguns deputados que representavam territorialmente algumas cidades que pudessem ser cidades que eram do nosso partido. E quando um deputado sai, ele normalmente, na maioria das vezes, ele pode provocar uma migração de outros membros do partido. Vai vereador, não tantos vereadores com medo da questão da fidelidade, mas para o PSD podia. E também prefeitos. Então, para nós, na verdade, em Minas, o nosso resultado, do ponto de vista da análise fria, foi positivo. Nós perdemos muito pouco em prefeitos e ganhamos em cidades um pouco melhores que tínhamos antes, em termos de tamanho, e ganhamos em número de vereadores. Agora, é curioso que se a gente fizer um raciocínio sobre o desempenho da centro-esquerda no país, a gente vai ver que partidos como o PSOL, o PSB e o próprio PT tiveram desempenho positivo. Encolheu em número de prefeituras desse espectro só o PDT. Isso tem a ver com migração de partido? É essa relação que o senhor está fazendo? Assim, eu ainda não tive tempo de analisar eu estou falando com o PSD em Minas, com certeza. Só a saída do deputado federal, que era nosso companheiro, para o PSD, ele provocou uma migração de mais de 10 prefeitos nossos. Então, isso mais de 10, e além dos que ele disputou a eleição apoiando no outro, que não ganharam conosco, tá certo? Mas, em termos de Brasil, eu não vejo essa coisa de que a centro-esquerda só sobrou o PDT que perdeu. Na verdade, o que ocorreu nesse processo, eu não tenho não posso te jurar, mas o que ocorreu nesse processo é aquela coisa de que se o PDT é o mais vulnerável a ser atacado, o PDT é mais ideológico, é menos funcional, tá certo? Então ele é mais as pessoas que entram, elas transitam pelo PDT um tempo e não se identificando, elas saem mais fácil. Porque a gente é bem intransigente em algumas coisas. Tem atraído... enfim, quadros que não são ideológicos. Na verdade, todos têm feito isso. Nós estivemos com uma atração de quadro não ideológico do ponto de vista do PDT. Hoje, o nosso prefeito de Curitiba, o Gustavo Frutti, que é um homem de origem do PSDB. Todo mundo sabe disso, ele foi deputado comigo, um belo deputado, uma pessoa do ponto de vista ético espetacular. Eu sou avalista das posições políticas deles, apesar de quando estavam lá no mandato, ele estava fazendo muita pressão em cima daquela questão da CPI dos Correios, mas ele não fez nada errado, tanto ficou provado que agora que o Mensalão está botando aí no julgamento a realidade dos fatos. Então, não era do ponto de vista ideológico da nossa formação trabalhista, mas era um cara que tem muita identidade com a gente, com a postura política que ele assume. Então, na verdade, assim, eu sou defensor de que se faça isso, que se busque pessoas que tenham a identidade no DNA
essa vontade de ser mais dado do que recebido, entendeu? Eu acho que o Gustavo Frutti é um desses caras, e eu acho que a gente tem que buscar no Brasil outros quadros. A gente está numa competição que parece briga de criança, né? E a origem do Mensalão é exatamente essa. Eu estava lá e eu vi. Aquilo ali era cooptação de pessoas para ir para os partidos que formariam a base do governo. Primeiro cooptaram na oposição. Houve cooptação na oposição. E na época nós éramos oposição no primeiro governo. Então a cooptação foi em cima do PDT, em cima do PPS. E quando eles se entenderam que esgotou a capacidade de cooptar da oposição, eles começaram a brigar entre eles. Quando começou a autofagia, eles se desentenderam. O nascimento do cisma que resultou o Mensalão é briga entre eles. Era o Roberto Jefferson brigando pelo PTB com os outros partidos, que na época PR, PL e PP, que estavam nesse jogo de aumentar as suas bases para atender aos anseios da governabilidade na época. O senhor falou que os partidos estão todos fazendo isso, buscando quadros. É importante fazer. Mas como é que o senhor vê a postura, então, desses partidos em relação a essa busca, do ponto de vista ideológico? Porque quando o senhor diz assim, por exemplo, que perderam, justifica a perda de quadros para o PSD é um partido que faz parte de um outro espectro. Não tem, ideológico. Não tem espectro ideológico, como o próprio Kassab disse. Perguntaram para ele se era de esquerda, de direita ou de centro, ele falou de nenhuma dessas. Então não há espectro ideológico ali. Na verdade, o PSD, eu não estou dizendo que não tenham pessoas com ideologia lá dentro. Estou dizendo do ponto de vista de partido, não há. Por que aconteceu? O PSD foi uma válvula de escape criada para as insatisfações das pessoas que estavam nos seus determinados partidos. Mas então o que havia no PDT, o problema era exatamente, havia insatisfação também no PDT, como em todos os partidos. As pessoas não migraram simplesmente porque queriam ir para o PSD. A maioria, é porque não dava mais para ficar onde estavam. Essa questão da fidelidade partidária, ela é importante, mas ela é um represador em alguns momentos, porque a fidelidade de mão única é muito difícil. Fidelidade tem que ser em dupla, mão dupla. Então eu tenho que ter ao partido e o partido comigo. Então essas relações, elas são relações que cabe um dia inteiro de discussão. Mas, na verdade, todas as pessoas que saíram para formar o PSD, elas têm as suas posições políticas, têm a sua ideologia, só que como partido ali não dá. Como partido, ali tem uma tendência trabalhista? Não tem, mas tem um trabalhista lá dentro. Ali tem um comunista? Não tem, mas deve ter um comunista lá dentro. Então, eu não sei quem, não vou especificar, mas tem essas tendências. Nós, do PDT, temos isso muito claro para a gente, o trabalhismo como bandeira. E, às vezes, as pessoas se desentendem até porque não é fácil viver em partido, não. Tem disputa interna, o nosso principal adversário na eleição é o nosso companheiro, que disputa para ganhar da gente. A gente não ganha só do adversário, a gente precisa ganhar primeiro do companheiro para depois ganhar do adversário. Então, viver em partido não é simples. Mas hoje, se alguém quiser sobreviver, se os partidos pequenos, médios, grandes, quiserem sobreviver, eles terão que fazer muito esforço. Porque tem um monte de pequenos, aí mínimos partidos. É a pulverização que é o problema? Ameaça esses partidos médios, como é o caso do PDT? Você imagina, se você tem um quadro para uma eleição de vereadores, que você tenha 5 vereadores no seu partido, ninguém quer vir no seu partido. Porque como é que eu vou ser o 6º eleito ali? Pressupõe-se que a reeleição seja muito mais fácil, e em alguns casos mesmo. Então você não consegue criar. Então começa a se construir chapas de micropartidos para fazer com que o cara se eleja. Começa a virar partido daquela pessoa eleita naquela eleição. E é muito comum, depois de um primeiro mandato, que aqueles partidos organizados que por acaso fizeram 3 vereadores, e nós temos exemplo disso aqui, eles não querem nem aqueles 3 mais. Eles tiram 2, mandam procurar partido em algum lugar para construir uma nova chapa para eleger os deles. Então é isso que está acontecendo na política. O negócio é fazer vaga no Legislativo. No Legislativo. O senhor está dizendo que os partidos estão completamente descomprometidos com posições, com ideias, bandeiras e tal. Os menores. Os menores. Os menores com certeza fazem isso. Eu não sei, não estou aqui fazendo crítica a ninguém
especificamente, mas essa é uma realidade. O... Eu sempre fui. Eu acho que a cláusula de barreira ela passou, ela foi aprovada, e o Supremo, depois de 11 anos que ela estava aprovada e que foi regulamentado, o Supremo decide desmontá-la depois da votação, que não dá para entender levar 11 anos para tomar uma decisão dessa e tomar a decisão exatamente nas vésperas da eleição, depois de um resultado estabelecido e de uma lei votada. Começa a ser rediscutido no Congresso, né? Eu acho que vai ter que ser rediscutido. Algumas questões com relação à reforma partidária ou política ou eleitoral, o nome que se prefira dar, passa por isso. Não é por um controle do número de partidos, é por um controle dessas ações. Então você tem que acabar com as coligações proporcionais. Você vai disputar vereador, deputado estadual, tem que acabar. Isso também é um desafio a mais para as alianças que são feitas, para as majoritárias? Eu acho que sim. E o senhor acredita, o senhor relaciona as dificuldades de financiamento de campanha, as irregularidades que acontecem, também com essa diversidade de partidos e essas amplas costuras que precisam ser feitas? Eu acho que isso tem um aspecto envolvendo isso também, até porque, até da questão do financiamento, nessas composições, o gasto econômico, o gasto financeiro por eleição, ele pode ser menor. Agora, na verdade, com relação ao financiamento de campanha, nós temos que conversar muito sério com relação a isso no Brasil. Eu sempre fui contra o financiamento público. Você acha que vai ter espaço agora para isso ser discutido? Vai ter que ser discutido. Porque quando fala em reforma política, tem milhares de cabeças e sentenças. Vai ter que ser discutido. Eu sempre fui contra o financiamento público, porque eu não acho que o povo tem que pagar mais isso. Além de pagar já o fundo partidário, o tempo de televisão, não tem que pagar mais isso. Sempre fui contra. Entretanto, nós temos de descriminalizar o doador. O cara que doa uma campanha, ninguém vai doar mais. Depois dessa história da gente ver sendo condenado aí no mensalão um monte de empresários, pessoas envolvidas nessa história toda. Claro, essa história tem realmente os erros, equívocos e os roubos, vamos deixar bem claro para não dizer que foi só equívoco, do patrimônio público. Na verdade, quando se faz um troço desse, hoje o empresário, essa eleição foi um sofrimento para quem foi candidato. Ninguém quer doar. Primeiro, não quer doar por dentro, porque não quer aparecer na conta de que eu doei para fulano, e o fulano depois fez uma besteira lá, eu era doador dele, eu estou me beneficiando daquilo. Segundo, não vai doar por fora, porque agora sabe que se for pego, vai pagar o caro por isso. Caixa 2 não é um crime menor. Não estou dizendo que não tenha. Eu estou dizendo que é mais arriscado. Agora sabe que pode pagar por isso. Você imagina como é que dá... Já há uma preocupação maior. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E isso é importante que aconteça. A única coisa... A punição pecuniária não inibe. O que inibe é cadeia. Então, se bobear, vai para a cadeia. E aí eu quero ver o sujeito arriscar. Aí tem que ter mais coragem que os outros. Então, eu acho que essa posição hoje vai ter que ser rediscutida, porque criminalizar o doador de uma maneira geral. Então, o cara tem medo de doar, ele quer doar. Outra coisa, restrição de valor de doação. Isso é uma besteira. Doe quem quer, o que quiser, se for patrimônio dele ou da sua empresa. Isso é problema de cada um. E não é essa discussão de poder econômico, não. É a discussão de poder fazer a coisa às claras. Você só restringe o valor total do financiamento para cada um. Vamos retomar um pouquinho aqui sobre o partido, né, especificamente. Prioridades e estratégias para 2014. O partido já, enfim, está saindo, eu sei que acabou de sair das eleições, mas é claro que a discussão sobre as estratégias do partido é um movimento permanente. Tem alguma coisa já encaminhada? Como é que o senhor vê o PDT em 2014? Bem, na verdade, nós hoje ocupamos uma posição esquizofrênica, né? Analisando agora as perspectivas para 2014. Nós e o PDT não está sozinho. Pois né? Não somos só nós os esquizofrênicos, mas nós estamos na base da presidente Dilma e estamos na base do governo do Estado de Minas Gerais com o governador Anastasia. O cenário que se apresenta para 2014 do ponto de vista nacional é uma disputa da presidente Dilma com o senador Aécio Neves e agora o Eduardo se colocando aí como pré-candidato. Pode ser esse. E eu, na verdade, num primeiro momento, eu tendo sempre a dizer que melhor é ter candidato próprio.
te dá identidade, te dá voto de legenda, te dá a possibilidade de discutir as suas teses. E aí, num segundo turno, que eu não tenho a ilusão de que o PDT vai ter um candidato que vai ganhar as eleições, tomara, quem dera que nós tivéssemos. Mas do ponto de vista do crescimento do partido, de fazer o partido funcionar, eu acho que é muito importante que nós tivéssemos um candidato próprio à presidência da República. Se isso acontecer, me dá um conforto até o segundo turno para eu ter que decidir. Se não acontecer, eu sou mineiro. E a gente tem aqui um projeto que Minas Gerais precisa de se entender nele. E pode ser, e eu particularmente preferia já ter o meu lado escolhido. Como eu sou presidente e não posso representar somente a minha vontade, e hoje, se fosse analisar pelo que anda acontecendo dentro do PDT de Minas, hoje o apoio ao senador Aécio Neves é irrefutável. Então, é questão de tempo. Nós temos que ver como é que caminha. Agora, essa decisão não vai ser uma decisão estadual. Essa decisão vai ser uma decisão nacional. No caso de Minas Gerais, isso acontece, essa questão da base aqui, de uma forma muito intensa. Digamos que o senhor usou a expressão esquizofrênica, né? Sim. Em 2014, parece que vai ser inevitável que os partidos se posicionem. Sem dúvida. Sem dúvida. O senhor acredita que o PDT mineiro vai ficar com o governador Aécio Neves, o ex-governador Aécio Neves? O PDT mineiro não tem dúvida. Sabe? Eu não vejo muita facilidade do PDT. Mas como é que a direção nacional do PDT se posicionaria? Porque a posição é institucional. E a posição institucional no nível de presidência é da nacional. Então a nacional vai dizer assim, nós vamos ficar com esse ou vamos ficar com aquele. Agora, ela não vai ter jeito de controlar as pessoas aqui. Como não tem jeito de controlar no Maranhão, no Ceará... Eu acho então que institucionalmente o PDT pode ficar fora da campanha, ficar na campanha da Dilma e aqui apoiar... Baseado na sua pergunta. Mas hoje, por exemplo, eu vejo no desenho o quadro que está se formando no PDT. O PDT hoje já não é unanimidade mais para permanência na base da presidente Dilma. Internamente já não há essa unanimidade mais. Agora, o que vai acontecer? Não sei. Isso a gente vai reunir... Vai ter congresso, vamos ver que a gente vai discutir. Não sei. Mas a relação, por exemplo, do PDT nacional, não é com o PDT de Minas só não, PDT nacional com Eduardo, é muito boa. O PDT nacional com ele tem que considerar também um cenário com o PSB, o partido? Eu acho que tem, com o PSB, com o PSDB, com o PT. Não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos num processo onde essa esquizofrenia vai ter que cessar de uma maneira ou de outra. Não é só do PDT, não. De todos os partidos que estão, um na base do governo federal, outro na base do governo estadual. Isso vai ter que, porque essas duas posições vão ser as posições mais antagônicas na próxima eleição. Me parece isso. Então, nós vamos ter que fazer a nossa escolha. Eu, particularmente, acho que a gente não deve sofrer antes do tempo. A coisa caminha... ainda tem muita indefinição, precisa se construir relações. Agora, eu defendo, inicialmente, que nós tenhamos uma candidatura própria. A nossa candidatura própria nos dá independência para discutir eleição, para discutir posição e até para marcar o PDT como partido, para não acontecer nas eleições municipais uma perda sem saber por quê e de onde é que veio. Isso a gente só faz se a gente continuar disputando a eleição. Quem não disputa a eleição... Tem fenômenos que continua grande, mas não tem candidato em lugar nenhum. Isso, a gente tem um partido hoje que é exemplo disso no Brasil. Do PMDB. Exatamente. Eringer, muitíssimo obrigado pela presença aqui no Mundo Político. Obrigado. Eu conversei com o presidente do PDT de Minas, Mário Eringer. Nosso assunto aqui, o partido, após o segundo turno das eleições, como sai o PDT das urnas e também uma perspectiva aí para 2014. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.